Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais intensos da Bíblia, Mateus 23. Sabe, à primeira vista parece só um discurso bem bravo, mas e se a chave para entender tudo isso não estivesse só nas palavras, mas literalmente enterrada sob séculos de poeira, em pedras e objetos de verdade? Vamos direto ao ponto. A nossa análise começa com uma frase bem específica de Jesus. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. E aí fica a pergunta, né? Essa tal cadeira era só um jeito de falar sobre autoridade, uma metáfora? Ou era algo que se podia ver e tocar? E a resposta que vem da arqueologia é sinceramente surpreendente. Sim, eram cadeiras de pedra, literais. Conhecidas como cadeira de Moisés, várias delas foram encontradas nas ruínas de sinagogas do primeiro século. Elas ficavam num lugar de destaque para o mestre da lei se sentar. Ou seja, Jesus não estava falando por metáfora, não. Ele estava apontando para um símbolo de poder real, físico, bem na frente de todo mundo. Então, com essa imagem na cabeça, bora explorar o confronto de Jesus com os líderes religiosos da época. E o mais legal é que a gente vai conectar cada acusação a uma evidência arqueológica de verdade. Para quem Jesus estava falando? Basicamente para dois grupos principais. De um lado, os escribas. Pensa neles como os especialistas, os letrados que interpretavam a lei. Do outro, os fariseus, uma seita bem poderosa que tinha um orgulho imenso de obedecer rigidamente não só à lei escrita, mas também a um monte de tradições orais. A primeira acusação mira direto na aparência. Jesus diz que eles alargam seus filactérios. Mas o que era isso, afinal? E será que a gente tem alguma prova de que isso existia mesmo? De que não é só uma figura de linguagem? Pois é, a confirmação arqueológica é fascinante. Lá em Qumran foram encontrados os chamados tefilim, e eles são exatamente o que Jesus descreveu. Pequenas caixinhas de couro com rolos das escrituras dentro, que eram amarradas na testa e no braço. A crítica de que eles alargavam os tefilim deixa de ser uma coisa abstrata e se torna um comentário direto sobre a ostentação da piedade, usando objetos que, de fato, existiam. A segunda acusação vai ainda mais fundo nesse tema da hipocrisia. Jesus compara eles a alguém que limpa o copo por fora, mas por dentro ele continua sujo, cheio de ganância. Será que era só um exagero para causar efeito? Não era exagero nenhum. Escavações em Jerusalém revelaram mansões sacerdotais daquela época, com pisos de mosaicos super luxuosos e até cerâmicas finas importadas, como a terra sigilata. Esse nível de riqueza material dá um peso enorme à crítica de Jesus, sabe? Mostra que a tal ganância interna tinha uma manifestação bem visível do lado de fora. Bom, a tensão do capítulo chega no seu ponto máximo com os famosos 7 ais. Só que, olha, isso não é para ser lido como um ataque de raiva. Existe uma estrutura aqui, uma formalidade quase como se fosse um pronunciamento num tribunal. E o número 7, ele não está aí por acaso. Na teologia bíblica, o 7 muitas vezes simboliza algo completo, perfeito. Nesse contexto, ele passa a ideia de um julgamento que é total, final. Então, qual é o ponto central que Jesus está julgando? É o legalismo. É aquela crença de que, se a pessoa seguir as regras por fora, na aparência, isso já é suficiente. Que isso pode até substituir a necessidade de uma transformação de verdade por dentro, no coração. E o lugar onde isso acontece é crucial. Jesus não está tendo um debate qualquer numa esquina. Ele está no Templo de Herodes, o centro do poder religioso, e está agindo como um juiz que entrega um veredito formal contra todo aquele sistema. E esse veredito teve um eco físico real. Logo depois desse discurso, Jesus profetizou que o templo seria destruído. E algumas décadas depois foi exatamente o que aconteceu. Hoje, os arqueólogos encontram aqueles blocos de pedra gigantescos do templo caídos, espalhados pelas ruas antigas de Jerusalém. São como uma testemunha silenciosa daquele momento. E só para não restar nenhuma dúvida de que a gente está falando de história de verdade e não de mito, o ossuário, que é uma caixa onde se guardavam os ossos, de Caifás, o sumo sacerdote que confrontou Jesus, foi encontrado. Isso âncora todo o conflito em personagens e eventos que realmente aconteceram. Ok, agora a gente chega na parte que é a mais fascinante dessa análise toda. Existe um padrão secreto em Mateus 23 que, quando a gente percebe, muda completamente a nossa visão do capítulo inteiro. A questão que ficou no ar por muito tempo foi: será que esse capítulo é só um ataque, uma bronca? Ou tem algo mais, uma estrutura literária e teológica mais profunda escondida ali?
E a resposta é de cair o queixo. Os 7 ais de Mateus 23 são um espelho, um contraste direto e simétrico das bem-aventuranças, lá de Mateus 5, onde as bem-aventuranças dizem: bem-aventurados os pobres de espírito, os ais condenam o orgulho, onde uma elogia a misericórdia, o outro condena quem negligencia a misericórdia. É um oposto perfeito. O que isso quer dizer é gigantesco. É como se Jesus estivesse criando um grande parêntese literário para o seu ministério. Ele começa com as bem-aventuranças, descrevendo o caráter de quem pertence ao reino de Deus. E aqui, no final, ele encerra descrevendo exatamente o oposto disso. Beleza. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o legado? O que a gente leva tanto do texto quanto dessas pedras que a arqueologia nos mostrou? O discurso todo coloca 2 caminhos na mesa. De um lado, o que a gente pode chamar de jugo da lei, que é o fardo pesado, quase impossível, das regras e tradições humanas. Do outro, o que Jesus chama de seu jugo, que ele descreve como suave, algo que traz descanso. E aqui está a lição final. A verdadeira autoridade, segundo essa mensagem, não vem de se sentar numa cadeira de pedra, num lugar de poder e status. Ela vem do serviço humilde. As pedras magníficas do templo caíram. A cadeira de Moisés hoje está vazia. Então, a análise toda nos deixa com essa reflexão final. Quando tudo aquilo que é construído pelo orgulho humano desmorona, qual é o fundamento que realmente permanece? Obrigado por acompanhar essa análise.